E o de baixo, olha. Luiz Inácio Lula da Silva. É Lula pela anistia. Lula da Silva pela anistia, Lula. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito nisso. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eu não tô acreditando nisso, rapaz. Mas Chuchu... Olha só, o Chuchu tava mesmo lá na Constituinte. Chuchu, você... o presidente e o vice-presidente do Brasil são a favor da anistia. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê histórico. E normalmente, quando é dossiê histórico, eu começo falando: hoje é dia de voltar ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Mas não dá para começar o vídeo de hoje assim. Se eu tivesse que usar uma frase como esta, eu teria que falar que hoje é dia de voltar ao passado para salvar o presente e construir um futuro melhor. A anistia, ela não só é constitucional, como quem votou para a anistia ser constitucional foi o Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, e várias outras pessoas. E é sobre isso que nós iremos falar, uma votação que ocorreu na Constituinte de 1988. A gente já começa o nosso vídeo falando sobre isso. Aí tem muita coisa pra gente ver. Matérias da época. Obrigado, Biblioteca Nacional. Vamos também olhar, né, o Jornal do Congresso, lá do dia do que aconteceu. Tem muita coisa pra gente falar nessa parte. E depois falar, né, da turminha do barulho que quer que a anistia seja inconstitucional. E tem mais algumas coisas pra gente falar nessa primeira parte, do judiciário brasileiro, pra entrarmos na segunda. Jair Messias Bolsonaro e o futuro do Brasil, que agora, com a anistia constitucional a partir de hoje, porque eu estou decretando assim, vamos ter que começar a discutir a sério, né? O que vai ser 2026. Mas enfim, depois dessa introduçãozinha, vamos começar. Antes de voltar ao passado, a última, de forma bem rápida. Condenados do 8 de janeiro descartam projeto por redução de penas. Aqui são as vítimas que estão presas e elas não acham que o caminho é a redução de penas. Elas acham que o caminho é a anistia, até porque a maior parte delas... Eu acho que no futuro, quem sabe, assim como no passado, nós vimos uma comissão da verdade para analisar o que aconteceu durante o regime militar. Talvez, em algum momento na história brasileira, vai ter que ter uma nova comissão da verdade para se analisar o que aconteceu de 2019 até os tempos atuais e tentar, né, no mínimo, conceder algum tipo de indenização para essas pessoas. Aí está ali, ó. Segundo a entidade, a maior parte dos alvos das investigações do 8 de janeiro sequer participou de qualquer ato de depredação e que, portanto, pessoas inocentes não podem ser consideradas meio culpadas. Reduzir penas ou oferecer concessões parciais não é justiça, considerou a ASFAV. E aí, todo dossiê tem um caminho, todo dossiê tem um ponto de partida, e o ponto de partida foi o senhor Jorge Seife. Eu tinha visto isso nos últimos dias, mas eu não queria nem falar, porque eu queria ter tempo para dar uma olhada. E gastou até mais tempo do que eu esperava, inclusive o vídeo de hoje deve ser um pouco atrasado. O Seife tinha postado um material, um destaque 2184, 88, fevereiro de 88. Tinha colocado isso esses dias, tinha deixado meio, mais ou menos engatilhado. E aí ontem eu tava passando no Twitter, voltou na minha frente, eu falei, não dá pra eu correr, né? Agora realmente tem que encarar, já passou tempo demais. Porque o Roger Stiefelman Leal, que é um jurista, né? Ele escreveu um texto no Jota, a gente vai dar uma olhada nesse texto do Jota já. Ele fala assim, ó: o debate sobre nova lei de anistia tem suscitado contestações sobre a sua constitucionalidade, com base em registros que, encontrei há semanas, os mesmos divulgados pelo senador, redigi artigo a respeito, finalmente publicado hoje no Jota. A gente vai ver já, que ele traz mais algumas informações. Mas o que foi o que o Jorge Seife colocou na roda? E que ele disse que não foi nem ele que descobriu, ele dá os méritos ao Luiz Freire, assessor da liderança do PP. Parabéns, Luiz Freire. Você vai salvar a democracia brasileira. Você vai fazer justiça com as vítimas do 8 de janeiro. E o Seife fala assim, ó: pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa. Referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres, descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 88 e que os constituintes decidiram, na ocasião, que a anistia de crimes de golpe de Estado e congêneres é possível. Conforme anexado, durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caô, que era do PDT, o qual pedia para suprimir do artigo atual, tá lá o número, o artigo 5º da Constituição, a expressão insuscetível do benefício da anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democrática sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu anistia a crimes de golpe de Estado está o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Já deu spoiler, né? Mas tá o spoiler, tá lá o nome do Lula. Veremos isso já.
Um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, José Magalhães, sustentou na tribuna: tem uma convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade do Congresso Nacional de conceder anistia. Com a próxima narrativa. Então, mais uma vez, obrigado, senhor Luiz Freire. Aí, para dar uma olhada aqui no material que o CEF postou, aqui o destaque, 2184. Requeiro, nos termos do artigo 7 da resolução, destaque para aprovação da emenda número 2P00655-8 da Constituinte do Carlos Alberto Caô, retirada da emenda à expressão e insuscetível do benefício da anistia. Tira essa parte, que não pode ter anistia. Pode sim. E tá aqui, ó, o texto. Senhor presidente, requeiro nos termos, aqui, ó, retirada da emenda à expressão insuscetível do benefício da anistia, passa-se ao destaque número 2134, a emenda número 655. O autor é o constituinte Carlos Alberto Caô. A redação é a seguinte: constitui crime inafiançável imprescritível. A Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua: a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Sua Excelência, o autor da proposição, está inscrito para defendê-la, tem a palavra o nobre constituinte Alberto Caô. Então tira essa parte que é inafiançável e relaxa aí que a gente vai botar pra andar. Mas vamos chegar lá. Por partes. Vamos voltar no texto aí do Roger. O destaque, 2184 e a anistia. A porta que o constituinte manteve aberta. Nos últimos meses, o tema da anistia voltou ao centro do debate nacional, não pelo avanço de projetos de lei, mas também pela divulgação de vias interpretativas voltadas a demarcar os seus contornos. Uma observação lateral constante de voto proferido em julgamento do Supremo bastou para suscitar controvérsia. Nela, se sugeria que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não seriam passíveis de anistia. Trata-se, vale observar, de solução construída a partir do alargamento de restrição constitucional, mediante leitura que estende as fronteiras da Constituição para além do que nela foi textualmente estatuído. E agora, além de alargar no texto, vai alargar do desejo dos constituintes. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai na Biblioteca Nacional, vai chegar lá rapidinho. A questão, no entanto, não é nova. Já na Assembleia Constituinte, a anistia se mostrou tema sensível e carregado de simbolismo, fruto das tensões entre justiça, pacificação e política. Mobilizou à época discursos e manifestações nas quais a memória recente sobre as agruras do regime anterior se entrelaçava ao desejo de uma democracia que aprendesse com as feridas do passado. Fazia-se indispensável conjugar a necessidade de responsabilização com as exigências de reconciliação nacional. O espírito que pautou a decisão adotada sobre o tema pode ser encontrado no discurso de vários constituintes. José Magalhães, por exemplo, asseverou ter se manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia, salvo se tratando do crime de tortura. Na mesma linha, Mário Covas, nome histórico é ligado aos tucanos, ponderou que, se não fosse possível compreender que um crime, por mais forte que seja, pode criar circunstâncias para as quais o perdão possa ser considerado, então melhor seria que desqualificássemos o criminoso e o condenássemos à morte. Porque se não tem como o cara receber perdão nenhum, então já está condenado para sempre. Corroborando essa visão, Nelson Carneiro declarou não acreditar que se deve impedir o Estado de usar a faculdade da anistia, por mais hediondo que seja o crime. Preponderava a compreensão de que a vedação à anistia deveria ser uma medida de caráter excepcional, aplicável somente a delitos específicos e previamente delimitados. E aí entraram algum desses delitos. E não está lá o golpe contra o Estado Democrático, não está isso. Foi sob essa inspiração que o texto constitucional aprovado definiu os limites aplicáveis à anistia. Segundo estabeleceu o artigo 5º, 43, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia os crimes de o que não pode receber anistia. Quais? Tortura, tráfico de entorpecentes, toque de terror e crimes hediondos. Só isso. Não tá lá, não tá ali. Esquece essa conversa mole. A devida compreensão sobre a questão requer, outro sim, a confrontação de tal solução normativa com o inciso subsequente. Estatuiu-se no artigo 5º, 44, por seu turno, que são imprescindíveis e inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Não é? Pode receber anistia? Pode. Só não é um crime que prescreve ou inafiançável. Assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O cara faz, passou 20 anos, não, isso não pode ser processado. Mas se quiser colocar anistia, pode colocar. A diferença é clara. Em ambos os casos, há
inafiançabilidade, mas apenas no inciso 43 positivou-se a vedação à anistia. Qualquer tentativa de aplicar extensivamente essa vedação aos crimes referidos no inciso 44 esbarra na própria decisão do Constituinte. A esse propósito, cumpre recordar que, na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o destaque 2184 de autoria do deputado Carlos Alberto Caú. A proposição foi colocada em votação pelo presidente Luiz Guimarães, que apresentou nos seguintes termos. Tá aqui. A gente já leu isso aqui. Eu até vou abrir já o diário do Congresso. Com a aprovação da proposição, para surpresa de alguns constituintes, como noticiou a imprensa na época, e eu adorei o link que o Roger deixou, e eu fui atrás de outros. A Assembleia Nacional Constituinte tomou a decisão inequívoca de suprimir a vedação de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O texto, originalmente apresentado, continha tal restrição, mas ela foi deliberadamente afastada por essa votação do plenário. Em outras palavras, a concessão de anistia para tais condutas foi confiada pelos constituintes ao juízo político dos representantes eleitos pelo povo a ser exercido mediante o devido processo legal. Tanto o texto do Safe quanto o texto do Roger são muito carregados de juridiquês. Não é a nossa linguagem do dia a dia, a linguagem do povão. A linguagem do povão é a linguagem da imprensa. Vai ficar muito mais claro. Já estamos acabando. Esforços interpretativos que busquem estender o inciso 44, uma limitação que dele não se encontra, ameaçam desfigurar a opção consciente do Constituinte. E não era gente igual a Tiririca, não. O Lula era o mais fraco da turma que votou a favor. O Lula é o mais fraco, o mais bestinha. Obrigado, Biblioteca Nacional, por existir. Tá aqui. No dia seguinte, inclusive a forma como a coisa aconteceu, isso é sensacional. Aquela notinha de bastidor, quem sabe aí teria saído na Mônica Bergamo. E aí, Mônica Bergamo, você poderia ser o responsável por isso. Aquela notinha ali, ó, 2 parágrafos. Escrever 3, vocês já ficam cansados. Tribuna da Imprensa, 23 de fevereiro de 1988. Naquele pedacinho ali, ó, tá no site oficial da Biblioteca Nacional. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva do Carlos Alberto Caú, tornando o crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ela foi aprovada por 281 votos, 120 contrários, 20 abstenções. E olha só agora, essa emenda foi votada após um acordo. A emenda que foi votada foi para falar que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso foi votado após um acordo. Com o acordo, tendo Carlos Alberto retirado de seu texto original parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Eu vou tirar... Tiramos a parte que tornava insuscetível de anistia. A gente tirou a parte que proibia anistia. Tá claro? Tá claro? Em português do povão. Se não tá claro, vamos pro pioneiro. 23 de fevereiro de 88. Para a surpresa de muitos, emenda aditiva é aprovada. Texto bem padrão, igual ao outro. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva de Carlos Alberto Caú, tornando crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí bem, 281 votos favoráveis, 120 votos contra, 20 abstenções. A emenda foi votada depois do acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caú retirado do texto original a parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Tiramos essa parte, porque tem que ter anistia. Pode ter. Foi o que a gente fez. Foram os constituintes, irmão. Os pais fundadores da Sexta República. Agora derruba o Monte Olimpo, viu? O Monte Olimpo agora vai ter que seguir a Constituição. Na justificativa da proposta, o Constituinte afirmou que seu objetivo era o de garantir que a transição democrática se realize dentro da ordem e da liberdade sem a utilização de movimentos armados ou de qualquer origem. E olha só, nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes. Ninguém estava esperando isso. Ninguém falou contra, todo mundo falou a favor. Já que, olha só, todas as emendas aditivas até então votadas haviam sido rejeitadas por não atingir os 280 votos. Nada estava sendo aprovado. Essa foi. Fizeram rejeitaram várias emendas de destaque, mas essa daqui, para permitir a anistia, essa passou. E o povo ficou assim, ó. E aí o companheiro Roger ali, escreveu no Jota, ele foi atrás de uma matéria ainda melhor. A do Roger é um gostinho especial, porque é dos golpistas do jornal Estado de São Paulo, o Estadão. O jornal da família Mesquita, a família mais golpista da história deste país.
Ação de grupo armado, agora crime inafiançável. O mesmo texto e diz, ó, a emenda foi votada depois de acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caô retirado seu texto original à parte, que tornava também suscetível de anistia ações de grupos armados. Eu vou tirar, viu, gente, a parte aqui que proíbe anistia pelo grupo. Pronto! Nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes, já que todas as emendas aditivas até então foram rejeitadas por não atingir os 280 votos. De 420 pessoas, 280 votaram a favor. Era a PEC da época. Veja só, hein? E aí agora? Mas calma que fica melhor. Só porque tá falando do Estadão, eu espero hoje, aqui agora, deputados da direita brasileira realizem o meu sonho. Expor o Estadão, lembrar do passado golpista deste jornal, explicando por que a família Mesquita foi a mais golpista deste país, envolvida dentro do golpe de Estado da República, esses desgraçados que tá ali, ó. Golpistas não merecem perdão. Merece, porque vocês mesmos noticiaram no dia 23 de fevereiro de 1988. Então cala a boca que vocês serão responsabilizados um dia nesta vida. Vocês e a família Marinho. Tá ali, ó. Concordo com a frase, golpista não merece perdão. Todos os jornalistas do Estadão devem perder o emprego e fechar o jornal golpista. Parabéns, Alan dos Santos. Menos que isso aqui, não dá pra tratar o Estadão. Mas vamos voltar. Nervoso com o Estadão. Diário da Assembleia Nacional Constituinte. Vamos dar uma olhada? Vamos atrás do Lula. Lulinha. Lulinha. Tu votou? Agora aguenta. Tu votou, Lulinha. Agora tu aguenta. Tá aqui, ó. Vamos começar. Você está dando pra ler? Como é que já tá bom, né? Requerimento de destaque, 2084. Aqui, né? O texto aqui, o print que a gente já tinha mostrado mais cedo, Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua, né? Vai lá. Aí tem aqui o Carlos Alberto Caô, seu presidente, seus constituintes, estou aguardando que sejam concluídas as manifestações do José Genuíno, do PT. Ei, Genuíno. Esse Genuíno, viu? Luiz Guimarães. Não, nós aqui estamos aguardando a palavra de Vossa Excelência. Pode falar, tá bom. Seu presidente, novos constituintes, seu relator, constituinte Bernardo Cabral. Eu tenho um grande apreço pelo Bernardo Cabral. E ele votou sim. Gosto de você ainda mais, Bernardo Cabral. O destaque é a emenda que horas submetemos. Aí lá 3 pontinhos. Peço proteção da casa para o orador. A apreciação deste plenário está diretamente relacionada com a conclusão do processo de transição democrática, através da promulgação de uma Constituição que estabeleça as bases para a experiência, a prática e a convivência democrática. Este é o desafio que está colocado diante de todos, independentemente de nossas siglas partidárias, bem como independentemente das concepções ideológicas de cada um de nós assuma, no que se refere à organização do Estado, da sociedade, da economia. O Estado da possibilidade, às vezes, vai ver aqui discurso, né? Toda lá daí. Outra fonte de inspiração é exatamente a experiência histórica dos países recém-saídos de regimes autoritários. Então, veja só. A turma que hoje aí tá no pitaco, não é porque vai acontecer esse piloto, não. Esses rapazes aqui viveram numa época de autoritarismo, o mundo bipolar, né, ditaduras, e ainda assim eles votaram para permitir a anistia. Aí fala, custou da Espanha, portuguesa, grega, cria uma instituição desse mecanismo de defesa do Estado democrático e da sociedade civil democrática. Quando esse destaque e essa emenda se referem à necessidade de estabelecer e se definir como crime a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, nós também defendendo, sobretudo, o exercício do direito à cidadania. Estamos defendendo de modo especial a mais ampla manifestação dos organismos, dos órgãos e dos movimentos criados e gerados pela sociedade civil. Não se trata, portanto, senhor presidente, de defender apenas formalmente a organização representativa. Trata-se de estabelecer, através da Constituição, os mecanismos de participação popular que hão de transformar a democracia brasileira, uma democracia governante, na feliz definição de Jorge Bourdieu, estejam assegurados através da aprovação desse destaque, dessa emenda. A promessa e a aposta que nós realizamos é a viabilidade de termos, através desses mecanismos, a possibilidade e a perspectiva de realizar a revolução democrática dentro da ordem capitalista, efetivando as transformações sociais dentro da ordem. O meu cara é meio lacrador, né? Este é o princípio em que se lastreia a nossa emenda e o nosso destaque. Por isso pedimos a aprovação. É tal Luiz Guimarães, a proposição de Caô, com a expressão que Sua Excelência retirou, que é de conhecimento da casa, tem parecer favorável do relator. O relator, Bernardo Cabral, brabíssimo. Esse cara, vou falar dele já, pra quem não lembra dele. Voltaremos à proposição do constituinte Carlos Alberto Caô. Registrem os códigos de votação sim, aprova o destaque, ou seja, aprova para permitir anistia, não rejeita. A possibilidade de abstenção. Acionem simultaneamente o botão preto no painel e a chave sob a bancada, mantendo-os pressionados até que as luzes se apaguem. Procede a votação. Votou. Resultado: 280 sim, 120 não, abstenção 20. Quem votou sim, votou pela anistia. Vamos lá. Aí eu separei aqui o nome. Tem vários nomes. Sim, não, abstenção, sim, não, papapá, pipipi. Aí vem pra cá. Quem é Bernardo Cabral? Além de relator da Constituinte, Bernardo Cabral, ele teve um papel importantíssimo no Brasil contra o Instituto Hudson e o projeto dos Grandes Lagos,
que visava basicamente dividir a Amazônia em vários lados, que ia ser meio que espécie de uma fronteira natural, dividir para conquistar, né? Tu já entendeu o processo. Um ataque gratuito à soberania nacional brasileira, que graças a Deus o Bernardo Cabral ficou contra, o deputado lá do Amazonas, e que mais uma vez tá do lado certo da história. Parabéns, Bernardo Cabral. O senhor é bravo. Aquele ali, me parece, posso estar errado, mas me parece que é o pai de Rodrigo Maia, né? César Maia. Sim. Eita. E aí, Rodrigo Maia? Esse é teu pai, é? César Maia? Votou sim? Ah, pai do Rodrigo Maia. Viu? Vamos pra cá. Deixa eu dar um zoom maior pra gente não pular. Não dá pra dar zoom mais que isso, não. Eita, olha esse aqui de amarelo. Fernando Henrique Cardoso. É esse aqui que chamam de FHC? Ex-presidente? Um dos piores de todos. Ele votou pela anistia também, hein? E agora? A opinião de FHC não vale mais? Ah, FHC. Oxente. Não é possível. Quem é esse aqui? Eu não tinha visto. Geraldo Alckmin Filho. Eu pensei na Wikipédia, eu não tinha visto esse nome. Tô falando sério, não tinha visto, não. Eu li rápido. Geraldo Alckmin Filho. Deixa eu ver quem é. Não é possível. 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 Eu não acredito nisso. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eu não tô acreditando nisso, rapaz. Mas Chuchu... Mas só, o Chuchu tava mesmo lá na Constituinte. Chuchu! Você... o presidente e o vice-presidente do Brasil são a favor da anistia. Ah, meu Deus! Eu adoro isso! Eu adoro isso! Nossa! Alguém depois investiga. José Genuíno, do PT, se absteve, não quis votar. Não quis votar, vamos descendo, vamos descendo. Descendo. Tará. Rival. Aí vamos lá. Guxiquem, que era do PT, ó, votou sim. Vamos botar aqui. Amarelinho. E o de baixo, olha. Luiz Inácio Lula da Silva. É Lula pela anistia. Lula da Silva pela anistia, Lula. Mas não para por aí. Olha o chefe. O chefe não, né? O homem não tem chefe. O homem que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, Michel Temer, também é a favor da anistia. O ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, também é a favor da anistia. Rapaz. E aí? E aí? E agora, hein? E agora? Agora vai ter que ter tia, né, gente? Agora não tem mais o que fazer. Mas que coisa. Aí tem mais nome aqui também, ó. Tem que parar pra dar uma olhada. Vai ter aquela declaração de voto. Aí o pessoal ainda falando de destaque. Nando Lira, os comunistas votaram a favor. Papá. Dá um... Ó, Nelson Jobim, ó. Vamos ver o que o Nelson Jobim falou. Dentro do bloco, não destacadas. A posição a votar contra o bloco. Que é 1773. Aqui já é outra coisa já. Aqui já tá falando de outra coisa, o Nelson Jobim. Aqui o Jutem Magalhães. Aqui ele tá falando aqui. Neste plenário, temos manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia em determinados casos, salvo tratando a do crime de tortura, mesmo de inspiração política, mas profundamente atentatório à dignidade da pessoa humana. Tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Temos tido em nossa história claros exemplos desses resultados altamente positivos da anistia. Em 1945, com o retorno de dezenas de políticos exilados da República Velha, dentre os quais a figura singular de Otávio Mangabeira, a própria Revolução de 32 terminou com o armistício trocado pelo atendimento aos ideais revolucionários convocado da Constituição de 34, mais recentemente o governo do Kubitschek, em 55, foram anistiados os revolucionários de Aragarças e Jacareacanga, verificando-se a mais completa pacificação política do país até 1960. Finalmente, tivemos a anistia concedida pelo presidente Figueiredo, exigência do povo brasileiro. Não podemos esquecer o que ocorreu recentemente no Rio, quando o atentado, do ônibus, do Sarney, foram rapidamente esquecidas com as explicações políticas e institucionais. Esqueci daquela utilidade que misturou fomentadores da baderna e pessoas inocentes. Ao relembrar esses fatos, quero marcar minha posição no sentido de que acompanharei e votarei os dispositivos constitucionais referente à matéria defendendo a anistia em sua atual graça, soberano direito de graça, perpétuo silêncio dos atos praticados. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. E aí? E aí, amigo? Fala aí agora da anistia. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu não pesquisei. Deixa eu ver se a Globo noticiou na época. Vou dar uma pausa aqui. Só mostrar logo, né?
Só mostrar logo. Jornal O Globo, País, página 3, 23 de fevereiro de 1988. Essa aqui era a página da Globo. Olha aqui, ó. Carta prevê rigor contra a ação de grupos armados. E o que é que fala? A mesma coisa que a gente já viu nas outras notas, ó. Ao encerrar ontem a votação dos artigos que tratavam de direitos e garantias individuais da Assembleia Nacional Constituinte, aprovou a emenda que considera crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados e civis militares contra o ordem constitucional do Estado de Direito. Foi a única emenda aditiva ao capítulo 1 do título 2 aprovada. Hoje, o plenário começa a votar o capítulo 2, que trata dos direitos sociais. Ao encaminhar a emenda, seu autor, deputado Carlos Alberto Oliveira, do PDT do Rio de Janeiro, afirmou que a transição democrática pode se realizar através da ordem sem a utilização de movimentos armados. Para conseguir a aprovação, ele retirou do texto Obrigado, Rede Globo. O melhor de todos os textos foi o da Rede Globo. Porque, nossa, insuscetível. Insuscetível é uma palavra muito difícil. Eu não gosto dessa palavra. Vamos dar um zoom gigantesco aqui. Vamos dar um zoom gigantesco. Para conseguir a aprovação, ele retirou do texto a parte que impedia a anistia para esse crime. Palavras que todos entendem. Obrigado, Rede Globo. Vai. Tá aí, mais um. Mais um. A Globo, Estadão, o Lula, Michel Temer, Alckmin e FHC. Falta mais o quê? Vai me falar que o Olimpo sabe mais do que Lula, Alckmin, FHC e o Temer. E a Globo e o Estadão juntos. Aqui foi a vontade da maioria, né? Os pais fundadores da Sexta República Constituinte. Ai. Ainda tenho que aguentar a gente como o senhor Flávio Morgenstern, né? São só prints. Só print, né, Flávio Morgenstern? Vocês aí, na sua tropa aí, vocês podiam estar comentando sobre isso, né, cara? A direita aí maravilhosa que me odeia. Não posso fazer nada. Falta o quê? Só peço pra você, de coração, nesse momento aqui, já abro a sessão. Se você achou, o que você achou de importante, às vezes volta. Não precisa nem compartilhar o vídeo se não quiser, mas bate um print, sabe? Traga isso pro debate público. Ajude a divulgar. Se alguém quiser saber com um pouco mais de detalhes, fala, não, o Kim falou sobre isso daí, mas não faço questão de receber o mérito, até porque eu não tô falando nada demais. O grande pai de tudo isso daqui, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho de novo. Não, peraí. Vai voltar aqui já. Foi o cara ali, ó. O Luiz Freire, assessor da liderança do PP. Esse é o... Se nós chegamos até aqui, foi por causa desse cara aí, ó. Porque ele achou isso. Ele achou, o Safe postou, o Roger compartilhou de novo, senti que eu tinha que comentar sobre isso e cá estamos. Vai pro Atlas, né, também. Mês passado já teve o doce da anistia. Ainda não teve a parte 2 da anistia, que foi desenrolada em 79. Mas cá estamos nós. Por hoje, parte principal... Esse achado histórico. A anistia é constitucional. Lula votou por isso. FHC votou por isso. Alckmin votou por isso. Nelson Jobim votou por isso. Grande Fernando Cabral. Foi um bom deputado. Foi um bom político brasileiro. Estava no lugar certo. Nas vezes que eu procurei. Ai. Dessa vez, é voltar no tempo para salvar o presente, viu? Vamos que vamos.